Hoje a gente vai falar sobre o principal exame para você ver o teu risco de ter uma doença cardiovascular. A gente está vendo cada vez mais as pessoas infartando mais jovens, pessoas que estão tendo infartos fulminantes, outras pessoas que têm infarto aí depois tem que fazer cateterismo, etc, com 30 e poucos anos, 40 anos. Então vale muito a gente olhar para esse lugar, né, o que está acontecendo, e principalmente esse exame é muito importante porque esse estudo que eu vou mostrar para vocês, esse artigo concluiu uma coisa muito importante, que se essa molécula estiver alterada, independente do seu estilo de vida, se você não fumar, se você fizer exercício, se você tiver pressão boa, tudo certinho, mas tiver esse exame alterado, você tem um risco muito grande e a gente vai falar como resolver e o que você pode fazer para amenizar isso, tá? Eu quero discutir isso com vocês, que vocês têm que saber isso, né? Isso, mesmo que você seja leigo, que você não seja da área da saúde, você tem coisas que você tem que saber, porque você vai se prevenir e ajudar também as pessoas ao seu redor. Então, esse foi o artigo, esse artigo aqui embaixo, ó, Association of Lipoprotein, esse é o artigo, tá? Esse artigo bem recente, saiu do forno agora, 16 de maio de 2024, e esse é um artigo que ele fez o seguinte, eles pegaram alguns pacientes, acompanharam esses pacientes por muitos anos, foi estudo retrospectivo, então eles têm uma coorte lá de pacientes, esse estudo demorou 19 anos, desde 2000 até 2019, eles ficaram acompanhando uma série de pacientes, um acompanhamento médio de quase 9 anos, então eles incluíram 6.238 adultos nesse estudo. E aí o que eles queriam ver nesse estudo? A média desses adultos de 54 anos, eles falam assim, vão acompanhar essa galera e ver quem dessa galera infartou e o que a gente pode resumir, né, de alguns exames, algumas coisas que a gente sabe e outras coisas que a gente não sabe. Então esse estudo demorou aí 19 anos para ser concluído e foi um follow-up médio de quase 9 anos que as pessoas foram participar. O que eles dividiram esse grupo? Eles falaram, vamos dividir as pessoas que têm uma lipoproteína A, grava esse nome que a gente vai falar várias vezes daqui para frente. Quem tem lipoproteína A alta e quem tem lipoproteína A baixa. Vocês já vão entender o que é isso. É um exame que você dosa no sangue e você sabe quanto está a tua lipoproteína. Eles consideraram lipoproteína alta acima de 168 nanomol por litro, né, que era as pessoas que estavam acima do percentil 90, né, ou seja, de 100 pessoas, quais foram os 10 resultados mais altos, né, de 100 pessoas, quais foram os 10 resultados mais altos? Esses 10 mais altos, eles formaram aí o percentil 90 superior. E aí, essas pessoas foram classificadas como lipoproteína A alta, ou seja, acima de 168 nanomol por litro. E quem estava na metade para baixo, ou seja, quem estava no percentil 50 para baixo, eles consideraram uma LPAzinho menor que 19 nanomol por litro. E vocês já vão entender. Então, o exame da vez que a gente vai falar é o exame de lipoproteína A. Vocês já vão entender o que esse artigo veio trazer para a gente e quanto isso é importante. Então, vamos lá. Se você entendeu até agora, esses caras pegaram aí uma coorte de 6.000 e poucas pessoas e dividiram essa coorte em grupos. Quem tem LPA alta, quem tem LPA baixa. Beleza? Até agora você acompanhou? Maravilha. Mas eles também fizeram uma outra divisão. Quem dessa galera toda, quem dessa galera tinha o que a gente chama de Smurfs. O que são os Smurfs? São as coisas que você pode mudar, os riscos que você pode mudar, os fatores de risco para doença cardiovascular que são mutáveis. Quais são os Smurfs? Se você tem pressão alta, você pode mudar, você pode ter várias atitudes para melhorar a sua pressão alta. Se você for tabagista, você pode parar. Se você tiver diabetes, você pode tratar. Se você tiver dislipidemia, você também pode resolver. Então, esses são os Smurfs. O que são os Smurfs mesmo? São os fatores de risco para você infartar que são modificáveis. Smurfs, beleza? Até aí, então, tudo bem. Eu já vou resumir de novo para vocês entenderem, tá? O que eles consideraram dislipidemia nesse estudo, decora aí esse número para você que gosta de ver os seus exames, obviamente eles não olharam para a lipoproteína A, não consideraram nada de dislipidemia, porque a lipoproteína A já foi a primeira divisão que eles fizeram. Então eles desconsideraram a lipoproteína A na dislipidemia. O que eles consideraram dislipidemia, ou seja, alteração dos seus lipídios, são colesterol acima de 240, o LDL acima de 160, o HDL abaixo de 40 para homem, abaixo de 50 para mulher, e o triglicérides acima de 175. Isso tudo foi considerado dislipidemia, ou seja, pessoas que têm problema na gordura que circula no sangue, tá bom?
Então vamos lá, até aqui vou resumir para vocês o que foi esse artigo para vocês entenderem de uma vez por todas. Esse artigo pegou uma coorte de 6.000 pessoas, um grupo de 6.000 pessoas, vão acompanhar essa galera aí por quase 20 anos, né? Do ano 2000 ao ano 2009. É claro que nem todos foram acompanhados o período todo, alguns foram acompanhados por um período menor. Né, principalmente que tiveram pessoas que morreram, tiveram pessoas que perderam o contato, tiveram pessoas que saíram da coorte, então nem todos foram acompanhados o tempo todo. O acompanhamento médio foi de 9 anos. Então vamos acompanhar essas pessoas, vamos dosar um monte de coisa nelas, colesterol, fazer exame de sangue, etc. E eles dividiram as pessoas que tinham lipoproteína A alta, lipoproteína A baixa. A gente já viu qual era o corte que eles usaram. Ao mesmo tempo, em todas as pessoas falaram assim, vamos ver quem tem os Smurfs, que são fatores de risco para doenças cardiovasculares que são modificáveis. Quais são esses Smurfs nesse artigo? O que eles consideraram Smurf? Se o cara fumava, se o cara tinha pressão alta, se tinha colesterol alto, se tinha diabetes. E aí esses Smurfs foram considerados, tá? Então, nesse cenário, eles viram tudo isso. Vamos agora jogar uma análise estatística e entender o que aconteceu com essa galera, né? O que aconteceu com essa galera? Aí, quanto dessas pessoas tinham muitos fatores de risco? E eles perceberam, aí ó, se liga nesse quadro aqui, ó, eles perceberam que 23% das pessoas não tinham nenhum Smurf, ou seja, não tinha nenhum fator de risco modificável. A pessoa não tinha hipertensão, não era tabagista, não tinha diabetes, não tinha dislipidemia, 23%. 34% tinha pelo menos um Smurf, ou a pessoa era diabética, ou era hipertensa, ou tinha dislipidemia. 24% tinham dois Smurfs, então ou a pessoa tinha dois combinados, ou diabetes e hipertensão, ou a pessoa tinha diabetes e dislipidemia, então você entendeu mais ou menos como foi a divisão nesse estudo, beleza? Beleza, qual foi o próximo dado relevante para esse estudo? Bom, quantas pessoas nesse período desse estudo infartaram, né? Quantas pessoas realmente tiveram uma artéria do coração entupida? Um total de 234 participantes, que eram 3 e pouco por cento da galera, sofreram infarto, né, durante o período de acompanhamento, infartaram. Aí o que eles falaram? Bom, vamos pegar da galera que infartou e ver quem tinha fatores de risco que eram modificáveis e também vamos ver dessa galera quem tinha lipoproteína A alta e lipoproteína A baixa. Vamos ver tudo. Quem infartou, o que aconteceu? Por que essas pessoas infartaram? Então, como esperado, né, as pessoas que infartaram tinham o maior número de Smurfs, ou seja, tinham o maior número de problemas que eram modificáveis, fatores de risco modificáveis. O que eles perceberam é que as pessoas que tinham 2 Smurfs, elas aumentavam o risco de ter um infarto em 3 vezes. Ou seja, né, vou traduzir esse dado aqui para vocês. Se por um acaso a pessoa tinha diabetes e hipertensão, ela tinha 3 vezes mais chance de morrer de infarto durante o período do estudo. Se a pessoa tinha, agora, né, o próximo dado, se a pessoa tivesse nesse estudo 3 ou mais Smurfs, ou seja, a pessoa tinha diabetes, pressão alta e o colesterol ruim, colesterol zoado. Se essa pessoa tinha 3 Smurfs, aumentava o risco em 6,5 vezes o risco dela infartar. Então, pensa que aumentar o risco de infarto 6 vezes e meia, pensa que o infarto é uma das principais causas de morte já no mundo inteiro, né? Principalmente na maioria dos países. Tem um ou outro país que o câncer passa as doenças cardiovasculares, mas a principal causa de morte não violenta é infarto. Então, se por uma causa, principal causa de morte já na maioria da galera, imagina você aumentar o risco disso 3 vezes as pessoas que têm 2 irmãs, Smurfs, e aumentar o risco 6,5 vezes as pessoas que têm 3 Smurfs. É muita coisa, né? Então, essa tendência persistiu, obviamente, tanto no grupo que tinha lipoproteína alta, quanto no grupo que tinha baixa. Obviamente, né, se você tiver muitos fatores de risco que são mutáveis, que você pode mudar, e você deixa esses fatores de riscos ali, eles vão falar muito alto e você vai ter risco alto de qualquer jeito, seja você lipoproteína alta, seja você lipoproteína baixa. Até aí não tem nenhuma novidade, né? Até a gente já sabia tudo. Depois me falem aí se vocês estão conseguindo acompanhar, como é que está indo, né? Vocês estão conseguindo entender? Então, agora sim, vamos para a conclusão mais importante desse artigo, que é a descoberta desse estudo, que é uma das coisas mais preocupantes que vale a gente conhecer e saber. Então, a parte mais importante desse estudo é que quando a LPA estava, a LPA elevada, a LPA alta, o grupo de LPA alta, estava associado a um risco maior de infartar, mesmo que essa pessoa não tivesse nenhum fator de risco modificável. Ou seja, a LPA elevada
é um importante fator de risco para ataque cardíaco, independente se você tem outros fatores ou não. O que que isso quer dizer, né? E o que que isso quer dizer? E olha que interessante que eles concluíram, né? O risco entre as pessoas que tinham LPA alta era mais ou menos 3 vezes maior do que o risco das pessoas que tinham LPA baixa. Ou seja, vou agora traduzir esse resultado para vocês, tá? Se aquela pessoa não tinha diabetes, ah, maravilha, eu sou super saudável. Minha mãe tinha diabetes, mas eu não tenho. Minha mãe tinha colesterol alto, mas eu não tenho. Eu sou super saudável. Só que mesmo você, sem diabetes, sem pressão alta, mesmo que você não tenha nenhuma dislipidemia, mesmo que você não seja tabagista, se você tiver uma LPA alta, você tem 3 vezes mais risco de infartar do que as pessoas com LPA baixa. Isso iguala, significa que é como se você tivesse 2 Smurfs, ou seja, se você tiver LPA alta, é a mesma coisa que se você fosse tabagista e diabético. Deu para entender? Vou resumir de novo. Ó. Se você tiver LPA alta e você for uma pessoa super saudável, você tem que olhar para uma pessoa que você conheça, que tem diabetes e fuma, e você tem que encarar que ela tem o mesmo risco de infartar que você. E isso foi uma coisa muito, muito impactante. Por quê? Muito impactante. Pô, imagina você se cuida pra caramba, né? Você é uma pessoa super saudável e está esperando, né, uma super longevidade, e de repente você é pego de saia de calça justa porque você tem um fator de risco que não viu. Então vamos falar um pouco o que que é essa LPA para vocês entenderem, né? Lipoproteína A, para vocês entenderem de uma forma bem simples, bem leiga, para a gente não ficar aprofundando e não ser uma coisa maçante. A nossa gordura que circula no sangue, ela não circula solta. A gente tem pouquíssimos ácidos graxos livres no nosso sangue. A maior parte da gordura é uma gordura maior, que ela tem que andar em algum container, ela não pode estar solta no nosso sangue, porque o nosso sangue, ele gosta de água, né? Ele é hidrofílico. Então a gordura sempre vai andar junto com uma proteína, o que a gente chama-se de lipoproteínas. Então quando a gente vai dosar o colesterol, a gente dosa essas lipoproteínas. Você dosa lipoproteína de alta densidade, né, que é o HDL, que a gente chama de colesterol bom, e a gente dosa o LDL, que a gente chama de colesterol ruim, que na verdade não é colesterol ruim. E aí, o que é importante? O que então é essa tal dessa LPA? Né? Se a gente dosa no nosso sangue as lipoproteínas, existem frações dessas lipoproteínas mesmo dentro desse LDL e dentro do HDL. Uma fração do HDL chama-se apolipoproteína A. Não é essa LPA que a gente está falando, não confundam. A apolipoproteína A é uma fração do HDL que a gente considera o colesterol bom. Então, quanto maior a sua ApoA, beleza, tá tudo ótimo, maravilhoso. A lipoproteína A é diferente da apolipoproteína A, são coisas diferentes. Então, a lipoproteína A, ela é como se fosse um brinde, é como se fosse uma parte diferente do seu LDL colesterol. Então, tem uma parte do LDL colesterol, ou seja, dessa lipoproteína de baixa densidade, que é premiada, é o palito premiado, que vem com essa tal dessa LPA, dessa lipoproteína A. Essa lipoproteína A, ela só é produzida no sangue dos humanos e ela é uma fração que pode estar acompanhada aí do LDL. O LDL pode vir palito premiado. Então é muito importante a gente fazer essa distinção, porque tanto a apolipoproteína B quanto a LPA podem aumentar o risco da gente ter uma doença do coração, porque eles fazem parte aí de uma gordura que pode entupir mais as nossas artérias. Deu para entender até aí? Beleza. Então, agora só para a gente finalizar, o que, que a gente faz se você, por um acaso, né, acabou essa live, amanhã você vai fazer um exame, dosa logo aí tua lipoproteína A sem medo de ser feliz. E aí você dosa, ela está alta, né? Cada um tem uma nota de corte, mas o ideal é que ela esteja até abaixo de 70, 70 e pouco. O importante é ela estar bem baixa mesmo. Você viu que eles consideraram lipoproteína baixa abaixo de 19. Só que tem um fator importante. Essa tal de LPA, o LPAzinho que a gente chama, essa tal de LPAzinho, ela é uma desgraça porque ela é uma herança genética, né? Você não tem como interferir nela com dieta, então você vai herdar essa herança, né, dos seus pais, e é difícil de resolver. Não tem medicação, nenhuma medicação label, ou seja, nenhuma medicação indicada para você baixar essa LPA. Então, o que, que a gente pode fazer para baixar essa LPA? Ou se eu descobrir que eu tenho LPA alta, como que eu posso me virar? E é isso que eu vou falar para vocês nesse próximo minuto, né? Vou compartilhar aqui um slide para vocês entenderem, né? Uma das coisas, a gente tem uma medicação
que é uma medicação que a gente chama off-label, mas que realmente a gente sabe na prática que ela baixa um pouco da LPA, que são os inibidores de PCSK9, né, que é uma medicação, você não precisa decorar esse nome. Essa medicação, que são os inibidores de PCSK9, é uma medicação cara, é uma medicação que ela faz o seguinte: você tem vários receptores de LDL, desse colesterol de baixa densidade do seu fígado. E essa tal dessa enzima desgraçada, PCSK9, ela vai lá e ela é como se ela neutralizasse esses receptores, ela é como se destruísse esse receptor. Então, quando você inibe essa enzima, você fica com mais receptor de LDL. Quando você fica com mais receptor de LDL, você capta esse LDL da circulação. Resumidamente falando, é isso. Ou seja, é uma medicação que ajuda na LPA. Só que é uma medicação extremamente cara, acessível para poucas pessoas. E ela também não baixa muito, né, a nossa LPA. Ela baixa em alguns casos. Quando baixa? Aí é uma questão muito profunda para a gente falar nessa live, mas existem alguns polimorfismos, né, existem algumas alterações genéticas que a gente pode saber se ela realmente vai funcionar nos casos de LPA, se essa medicação vai funcionar ou não. Isso a gente dá na nossa pós-graduação, né, que já é uma profundidade um pouco mais intensa. Quem dá essa parte é a doutora Renata, né, doutora Renata Fialdini, vulgo minha mãe, ela que dá essa parte toda, da parte genética de cardiovascular, né, ela é cardiologista de formação, então ela fala muito, ó, você faz um teste genético e você vê aqui os seus genes. Tem alguns polimorfismos que respondem muito bem a essa medicação. Tem outros polimorfismos que você fala, essa medicação não vai responder muito bem. E aí o que você pode fazer? Sentar e chorar? Não. Aí veja um raciocínio que essa é a parte mais importante dessa primeira área aí da nossa live, que a gente já vai mudar de assunto em breve, tá? E eu já vou ver os comentários de vocês. Se por um acaso você tem LPA alta e você não pode tomar os inibidores de PCSK9, se você não pode tomar essa medicação ou porque é caro ou porque em você não adianta, você tem que lembrar o seguinte: quando você tem LPA alta, você já tem o equivalente a 2 Smurfs, que você já tem um risco 3 vezes maior de ter uma doença cardiovascular. O que você vai fazer com essa informação? Você vai se jogar na ponte? Não. O que você vai fazer com essa informação é saber que você não pode ter mais nenhum Smurf. Se você, por um acaso, tem LPA alta, você não pode ter mais nenhum fator de risco que seja modificável. Então você vai ter que ser exímio no seu estilo de vida para você não passar o seu risco de 3 vezes maior para 6,5 vezes maior. Então você vai ter que ficar no 3 vezes maior. E como você vai fazer? Você vai ficar não só no 3 vezes maior, como você vai favorecer o teu colesterol, ter medidas mais drásticas para baixar seu colesterol, ter medidas mais drásticas para você ter um bom estilo de vida, ter medida mais drástica no controle da sua glicemia, do seu metabolismo. Eu me lembro muito, quando eu falo isso, a minha LPA é baixa, tá? Mas vale muito a pena fazer esse alerta para vocês, por quê? Porque eu tenho LPA baixa, então eu estou falando tudo isso para fazer um alarde nas pessoas que não têm o que fazer. Não, não é isso. Eu, por exemplo, tenho o gene ApoE4, que é um gene que traz risco para a doença de Alzheimer. Se você tiver uma perna de 2 a 4 vezes maior, se você tiver 2 pernas do ApoE4, 12 vezes mais. Aí você fala, mas para que eu preciso saber essa informação? Quando você sabe que você já tem um risco maior de ter uma determinada doença, você vai prevenir muito mais. Então você vai fazer prevenções muito mais agressivas se você tem uma LPA alta. E essa prevenção entra com estilo de vida, com exercício, baixa do estresse. Aí até a carga horária semanal tem que ser mais baixa. Você não pode trabalhar num período aí de 60, 100 horas semanais. Você tem que ficar aí no máximo 30 horas semanais. Pô, seria ideal, né? Ah, mas eu sou CLT, aí, pô, vale a pena você pensar em ter um trabalho que você também consiga relaxar sua cabeça, não ser aquela pessoa super estressada, vai fazer uma meditação quando sair. Então, é importante você se conhecer e saber realmente que você tem uma LPA alta. Então, resumindo essa primeira parte, antes de mudar para o próximo assunto, tá? LPA. LPA é um exame muito importante, que a gente pode chamar de lipoproteína A ou LPAzinho, né? Esse exame é muito importante para você saber sua carga hereditária de risco de você ter um infarto. É um exame fácil de fazer, é um exame prático, é um exame de sangue que você sabe na hora ali como ela está. Se ela estiver muito alta, vale você procurar um profissional para tentar tomar uma dessas medicações aí, inibidoras de
PCSK9, né, que são medicações caras. E se você não quiser tomar essa medicação, você vai ter que entrar no estilo de vida bem rigoroso. Isso é importante para a gente não ser pego de saia justa, se cuidar pra caramba, ter um estilo de vida bom e de repente estar com super fator de risco para infarto aumentado, tá? É uma coisa fácil de fazer, tá?